Olá, irmãos, a paz e a graça do nosso amado Salvador, Yahushua, o Filho do Eterno. Esse vídeo eu vou fazer aqui mesmo pelo computador, para vermos em várias versões da Bíblia, em diferentes traduções, e termos um quadro mais claro sobre algumas palavras e também sobre o contexto do assunto abordado aqui nesse estudo, intitulado Oséias e as duas casas de Israel. No original em hebraico, Hoshea e as duas casas de Israel. E aqui na versão de João Ferreira de Almeida, temos no versículo 1 do capítulo 1 de Oséias, o Hoshea, escrito o seguinte: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Podem ver aqui do lado esquerdo, lendo da direita para a esquerda, palavra, aqui está a palavra do Senhor, né? Veja que Senhor, pela Strong, temos ali o tetagrama. Yud, Re, Vav, Re. São as 4 letras do nome do Eterno, onde o Strong, o dicionário Strong, traduz como Yehová, palavra que originou o nome Jeová. Porém, sabemos que esse nome é um nome híbrido, composto das vogais da palavra Adonai, inclusas, misturadas com as 4 letras do tetagrama sagrado, gerando-se o nome Yehová, porém não é esse o nome do Eterno. E temos aqui também, no hebraico, as 4 letras, para que vocês saibam que equivalem a YHWH, Yud, Re, Vav, Re. Então não é Senhor a tradução dessas 4 letras, é YHWH, ok? Palavra do YHWH, do eu sou, né? Yahu, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Observem uma outra palavra aqui, nesse mesmo versículo, Judá. Aqui pela Strong, vejam lá em cima, que eles traduziram como Yehudá, né? Porém sabemos que aquelas letras ali, a primeira sílaba, ela corresponde à última sílaba do nome ou da palavra Aleluia, que também é a primeira sílaba do nome do Eterno, Yud, Re. Aí vejam que depois temos um Vav, um Dalet e um Re no final, formando Yahudá. É a mesma pronúncia que temos em nomes hebraicos, em sua terminologia. Porque é o povo que se chama pelo meu nome, disse o Eterno. Não é verdade? Continuando a leitura, no versículo 2 temos: quando pela primeira vez falou o eu sou, Yahu, né? Quando pela primeira vez falou o Yahu, por intermédio de Hoshea, então o Senhor, o Yahu, lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Yahu. Vejam que sempre tem, no lugar da palavra Senhor, o tetagrama sagrado. Que corresponde às 4 letras YHWH transliteradas para o nosso idioma. Porém, vamos voltar aqui ao contexto da escritura. Então lemos o versículo 1 e versículo 2. E temos aqui que o Eterno
ordenou que o profeta Hoshea, só para confirmar o nome dele, vamos ver aqui onde está Oséia na Strong. Vejam que está Hoshea. Eles colocam o Vav devido à letra Vav também ter o som de O. Aí eles colocam o W, que é a transliteração da letra Vav, logo em seguida. E são as letras Re, Vav, Shin e Ain do alfabeto hebraico. Elas estão localizadas nesta posição. Então vejam que no hebraico são letras diferentes da tradução para o português. Eles poderiam transliterar realmente, colocando as letras correspondentes. Mas não fizeram assim. Eles realmente modificaram. Pois podemos falar Hoshea. Vemos aqui no versículo 1 e 2 que o Eterno instruiu ao profeta Hoshea, mais conhecido como Oséias, a se casar com a mulher prostituta. Por quê? Porque esta mulher, ela estava em um sentido figurado, mostrando o posicionamento da nação de Israel naquele tempo, onde a nação de Israel estava espiritualmente em prostituição, indo após ídolos e outros reis ou maridos no lugar do Eterno. E como temos aqui no versículo 3, foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. No verso 4, disse-lhe o Iarro: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Estão vendo aqui? Esse filho que Oséias tem com essa mulher, chamado Jezreel, tipifica uma promessa do Eterno entre as nações. O nome de Jezreel significa que Elohim semeia entre as nações. E aqui ele já estava mostrando de uma forma misteriosa e profética o que ele faria com a casa de Israel. E no versículo 5 temos: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E no 6, tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Iarro a Hoshea: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Aqui temos, pelo dicionário Strong também, o nome da desfavorecida, que é Lo-Ruhamá, em português. E no hebraico lemos Lo-Ruhamá, porque aqui o het aqui na letra depois do U, CH, também tem som de R. Mas no português ficou Lo-Ruhamá, que quer dizer desfavorecida. Ou em outra versão, não me compadecerei, em vez de desfavorecida. E no versículo 7 temos: porém da casa de Yahudá, porque no original temos Yud, Re, Vav, Yarro, e no final um Dalet e um Re. E no final o Re ou H fica mudo no hebraico. Por isso Yahudá e não Yehuda, como está aqui na Strong. Vejam o estudo do nome do Pai e do nome do Filho, que estará na descrição desse vídeo. Entenderão melhor por que Yah e não Iê. Está nos nomes dos profetas e na palavra aleluia,
que não conseguiram alterar. Permaneceu, porque assim o Eterno permitiu e preservou. Porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Yahu, seu Elohim. No lugar da palavra Deus, no hebraico é Elohim, como está aqui. Elohim quer dizer supremo, poderoso, governante. Embora aqui na Strong não tenha uma excelente tradução, mas vemos que é Elohim. E a palavra Deus não é tradução de Elohim, e sim uma substituição. Só buscarem a etimologia, o estudo da origem da palavra Deus, e verão que não tem nada a ver com Elohim. E continuando a leitura, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros, depois de haver desmamado a desfavorecida, a Lohuamá. Concebeu e deu à luz um filho, um outro filho, um terceiro filho. Disse o Yahu a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Elohim. Vou ler de novo. Disse o Yahu a Hoshea: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Elohim. Esse outro garoto, o filho de Hoshea, com o nome de Loami, que quer dizer não meu povo, este representa a casa de Israel, que está tipificado em Efraim, onde temos em Gênesis capítulo 48 a passagem onde o patriarca Yaakov, ou Jacó como é mais conhecido, abençoando ao filho de José, o Yahussef, o filho mais novo, que é Efraim, não Manassés, mas Efraim, o mais novo, com uma bênção, onde temos aqui retratada no versículo 19 do capítulo 48 de Gênesis. Depois leiam todo o capítulo 48 para terem um contexto completo. Todavia seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho, semelhantemente ele se tornará um povo. Falando de Manassés, o filho mais velho, porque Yahussef, José, tinha reclamado com seu pai, devido a ele ter cruzado as mãos e colocado a mão direita sobre Efraim, o filho mais novo, e não sobre o primogênito, o filho mais velho, que era Manassés. Também ele será grande, falando de Manassés. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. Estão vendo aqui a casa de Israel tipificado em Efraim? Uma plenitude de povos, não só israelitas. Então vemos aqui só nesse capítulo 1 até o versículo 9 que o profeta Hoshea, ou Oséias, foi pai de 3 crianças. E essas crianças, o primeiro que foi menino, a segunda que foi menina e o terceiro que foi menino outra vez, esses 3, 2 meninos e uma menina, tiveram nomes com profecia embutida em seus nomes, que corresponde às 2 casas de Israel. E no versículo 10 temos: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Elohim vivo. Estão vendo a promessa dos filhos do Eterno, aqueles a quem o Eterno constituiu filhos, mediante o sangue do Cordeiro?
que está lá no Evangelho de João, a quem os constituiu os filhos de Deus, como está escrito, né? Mas na verdade é filhos do Eterno, filhos de Elohim, do Elohim vivo. Vejam que Deus aqui está somente como El, mas é El de Elohim. E no versículo 11, para concluirmos a leitura do capítulo 1 do livro de Hoshea, está escrito: os filhos de Judá, Yahudá, vejam aqui, Yud, Revav, Dalet, Re, Yahudá. Os filhos de Yahudá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E aqui no versículo 11 temos uma outra promessa e profecia para a união das duas casas. No início dos versículos, vimos que o Eterno dividiu devido ao pecado daquele povo. Porém, no versículo 11 já temos que ele os unirá outra vez. Tanto a casa de Judá como a casa de Israel congregarão, estarão juntos e serão uma só cabeça. E quando diz que subirão da terra, porque aqueles que já morreram serão ressuscitados. Aqueles que morreram salvos, mediante a promessa do Messias Salvador, e aqueles que também já foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e morreram, a exemplo dos apóstolos, que também fazem parte da casa de Israel e da casa de Judá. Então concluo aqui esse estudo, é mais para vocês verem e entenderem essa promessa das duas casas de Israel. Vejam mais sobre as duas casas de Israel no estudo que está aí também na descrição, as duas testemunhas, e também judeus e gentios, um Israel, uma casa. É uma outra promessa também sobre as duas casas de Israel, onde judeus e gentios serão também no final uma só casa, como está aqui no versículo 11, uma só cabeça. Ok? Então que o Eterno Yahushua abençoe a todos e até o próximo estudo. Shalom Aleichem.